O líder sábio, capítulo 6. O líder sábio é sonhador. Erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que está vendo, eu a darei a você e a sua descendência. Gênesis 13, 14 e 15. A Bíblia nos ensina que o líder sábio é visionário. Ele é capaz de erguer os olhos e de onde está vislumbrar aspirações e sonhos transformados em realidade. Por não se contentar com as circunstâncias, ele estuda uma forma de tirar os seus da mediocridade e levá-los a apoderar-se de um futuro distante, mas desejável, pelo qual ele está disposto a lutar até o alcançar. No entanto, a visão do líder precisa ser assimilada pelos demais, de modo que cada um a considere como sua. A qualidade do líder sonhador, portanto, não é apenas ser um grande visionário, mas fazer com que cada liderado sonhe tanto ou mais que ele. Para alcançar esse tipo de liderança, é indispensável haver uma boa comunicação entre o líder e os seus colaboradores. Não é fácil compartilhar a visão de maneira que cada indivíduo do grupo a sinta como parte dos próprios sonhos. Robert Fritz argumenta que as organizações avançam quando uma visão clara e compreensível se difunde e provoca uma tensão entre o real e o ideal, inspirando as pessoas a trabalhar unidas, com o objetivo de reduzir a distância entre uma coisa e outra. Caleb foi um líder com essa capacidade. Ele era um visionário. Não buscou glória, fama ou reconhecimento para si. Trabalhando nos bastidores, ele ajudou primeiramente Moisés e depois Josué. Contudo, a vida e o caráter dele ensinam lições de uma liderança impossível de esquecer. A seguir, vamos analisar sua história. A um passo do sonho. O povo de Israel tinha chegado à fronteira de Canaã. O sonho estava prestes a se realizar. A peregrinação quase havia terminado. Um pouco mais e entrariam na terra tão sonhada. Teria valido a pena a dor e o sofrimento que enfrentaram no deserto? Claro que sim, mas o que realmente importava não eram as penúrias sofridas, e sim os milagres e a demonstração do amor e do poder de Deus ao longo da jornada. O Senhor havia libertado o seu povo da escravidão. As pragas que caíram sobre o Egito foram uma demonstração irrefutável do poder do Deus de Israel. Também a maneira extraordinária como o Mar Vermelho se abriu, o maná diário, a água fluindo da rocha, enfim. Seria impossível mencionar todos os detalhes de seu amor e cuidado. A vida dos líderes sábios, sonhadores e visionários é permeada por milagres. As grandes conquistas que alcançam não são resultados da habilidade humana, e sim do que Deus faz por intermédio deles. Por isso são sonhadores. Seus sonhos não são fantasias fabricadas na usina dos desejos corriqueiros, mas visões otimistas bem alicerçadas na sólida rocha da história testemunhada. Parafraseando uma grande escritora, eu diria: o líder nada tem a temer em relação ao futuro, a menos que se esqueça da maneira prodigiosa como Deus o guiou no passado. 12 líderes. No caso de Israel, as agruras do deserto eram coisas do passado. Estavam a um passo do cumprimento da promessa. Então Moisés escolheu 12 homens para inspecionar a terra prometida. Um líder sábio jamais faz as coisas sem um plano pré-estabelecido. A improvisação não é própria de líderes que bebem da fonte da sabedoria divina. Deus havia ordenado a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Números 13, 2. Esses 12 homens eram líderes. A Bíblia os descreve como chefes, ou seja, eram os mais altos representantes de cada tribo. Eles foram lá e contemplaram as maravilhas do lugar, uma terra pródiga de abundância, da qual manava leite e mel, terra produtiva e fértil, terra que, em se plantando, tudo dá. Os 12 líderes voltaram trazendo uma amostra dos frutos. Foram necessários 2 homens para carregar um só cacho de uvas. Que maravilha! Quem não deseja o melhor do melhor? Quem não sonha em chegar ao topo realizando seus ideais? Seria fascinante se as coisas boas da vida pudessem ser alcançadas com um simples desejo. Contudo, na vida real é diferente. Sonhos vãos ou fantasiosos, cedo ou tarde se transformam em terríveis pesadelos. É preciso ir além do sonho. O líder visionário vai além. No caso dos espias enviados por Moisés, nem todos tinham sonhos e visões. Muitos dentre eles eram calculistas, frios. Avançavam somente quando sentiam que haviam terra firme sob os pés. Falta de sonhos. 10 líderes trouxeram a Moisés um relatório negativo, pessimista, carente de sonhos e visões. Eles provavelmente se considerassem realistas. Embora não negassem as maravilhas da terra, ficaram mais impressionados com as dificuldades. Foram incapazes de ver além daquilo que os olhos físicos enxergaram. A realidade cruel da terra habitada por inimigos poderosos lhes arrebatou a coisa mais preciosa que um líder pode ter: a capacidade de sonhar. O resultado foi uma calamidade. O povo se desesperou e começou a murmurar. 10 líderes sem sonhos alvoroçaram as pessoas e as desanimaram. Que tragédia! As dificuldades para conquistar aquela terra eram reais. As campinas de Canaã pertenciam a um povo guerreiro, forte e combativo. Os cananeus não entregariam a terra deles com facilidade. Essa era a realidade. Contudo, o líder precisa ser capaz de enxergar além dos simples fatos da realidade. A vida é assim.
Os problemas e as dificuldades são um pão de cada dia na vida de todo líder. Deus nunca prometeu a ninguém uma vida fácil. Quando o pecado entrou no mundo, surgiram os problemas. Eles são parte de nossa experiência diária. No entanto, Deus prometeu que, se você confiar nele, será capaz de enfrentar os problemas e solucioná-los. O Senhor jamais lhe prometeu que, se confiar nele, não terá problemas. A promessa divina é que, em meio às dificuldades, ele estará com você e não abandonará. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Isaías 43, 2. Deus conduziu o seu povo pelo deserto, não foi? Por que então o deixaria abandonado nas mãos do inimigo? Aqueles 10 líderes careciam de sonhos, confiança e fé. Estavam dominados pelo medo, e o medo tem o poder de distorcer a realidade. Faz você enxergar fantasmas onde não existem. Eles disseram que aquela terra devorava os inimigos. Não era verdade, estavam exagerando. Do contrário, eles não teriam conseguido voltar de lá com vida, certo? Disseram também que, em comparação com os cananeus, os israelitas eram como gafanhotos. O medo distorce a realidade. Faz-nos ver as coisas como piores do que realmente são. Leva o indivíduo temeroso a afogar-se em um copo d'água. Rouba-lhe a capacidade de sonhar. Afunda-o na areia movediça da mediocridade contagiosa. Líderes sonhadores. Observe a reação de Josué e Caleb. Líderes sonhadores e divisão. Eles também não negaram a realidade. De fato, reconheceram que o problema existia, mas eram homens de fé, e a fé faz toda a diferença. Vamos subir agora e tomar posse da terra, afirmou Caleb, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Números 13 e 30. Essa atitude visionária de Caleb era resultado da comunhão pessoal com Deus. Ele conhecia o Senhor. Lembrava-se da promessa feita tempos atrás não só a Moisés, mas também a Abraão. Erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Gênesis 13, 14 e 15. A ordem divina não era: erga os olhos e veja os problemas. Deus disse: erga os olhos e olhe, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência. Isto é ter visão, olhar além da realidade presente, confiando no poder de Deus. Apoderar-se da terra significava luta, guerra e sofrimento, mas Caleb sabia que o mesmo Deus que os havia conduzido no passado, os levaria até o final com êxito. Ele olhou o que existia para além dos problemas. A noite estava envolta em trevas, mas os sonhadores conseguem vislumbrar o sol de um novo dia mesmo antes do amanhecer. Líderes sonhadores enfrentam pressão. Todo líder sonhador é incompreendido e com frequência perseguido. Entretanto, o mais importante é não ter medo de sonhar. Os seres humanos podem destruir o sonhador, mas nunca o sonho. É preciso enfrentar a pressão exterior. Muitas vezes a pressão é fruto da inveja. Todo líder sonhador é de alguma forma vítima da inveja. Você sonha e eles não. É doloroso. É preciso vencer a inveja e ficar atento para não cair nas armadilhas do caminho. Em sua trajetória como líder, você encontrará pessoas que não suportarão sua presença e que não vão se interessar pelos seus sonhos. Teria sido mais fácil para Caleb adaptar-se ao pensamento da maioria. Por que inovar e criar problemas para si mesmo? Entretanto, a questão não era apenas a diferença pela diferença, nem o desejo de se sobressair ou parecer superior aos demais. Tratava-se de uma pulsão interior motivada por princípios de vida. Caleb desejava dormir em paz, com a própria consciência, e a melhor maneira de fazer isso era procurando ser fiel a Deus e coerente consigo mesmo. Quando você tiver que revelar seus sonhos e suas convicções, não se deixe influenciar por aquilo que é mais conveniente, que parece ser politicamente correto ou que coincide com o pensamento da maioria. Em casos assim, os fatores determinantes são a palavra de Deus e a própria consciência. É com elas que você terá que lidar na solidão da noite. É a elas que você prestará contas. Os líderes visionários não se rendem. Caleb acreditou que, em nome do Senhor, os obstáculos seriam vencidos. Compartilhou os sonhos dele com os demais, bem como a visão futura da herança prometida. Ele os desafiou. Procurou contagiá-los com otimismo, mas as coisas não saíram como deveriam. É que nem sempre a multidão é capaz de chegar aonde os visionários chegam. Preferem as areias secas do deserto da realidade. Contentam-se em escavar o chão, em vez de destemidamente atravessar o rio. E alcançam apenas aquilo que buscam. Suas realizações nunca serão maiores que seus sonhos. Ninguém vai além daquilo que anseia. O povo, destinado a ter um futuro glorioso, peregrinou durante 40 anos pelo deserto da própria mediocridade. O tempo passou e o sonho que poderia ter se realizado em 2 anos demorou 4 décadas para se tornar realidade por falta de visão. Ainda assim, chegaram finalmente e conquistaram a terra prometida. Moisés havia morrido. Josué era o novo líder, e o momento de repartir e distribuir a terra tinha chegado. A distribuição foi realizada por sorteio. Talvez a maioria desejasse receber a terra mais fácil de cultivar e que ficasse na melhor localização, os vales e as planícies. Então Caleb se aproximou de Josué e disse: "Dá-me as montanhas." Como assim? É sério?
Sim, eu quero as montanhas. Aquela terra que ninguém quer. As montanhas onde ainda habitam os gigantes, descendentes de Anak, quero ir para lá. Caleb estava perto dos 80 anos. Não era um jovem interessado em aventuras, mas continuava cheio de sonhos e sem medo de enfrentar desafios. Aqui se aplica o que se escreveu o profeta Isaías. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 30 e 31. O segredo de um líder visionário. O segredo é confiar em Deus. Uma velhice saudável e gratificante não depende apenas de cuidar bem da saúde, embora isso seja indispensável. No caso de Caleb, o segredo consistia em confiar em Deus. Quando uma pessoa aprende a viver em comunhão com Jesus, não teme o que virá. A vida não acaba. Os desafios não terminam. Cada dia é uma nova oportunidade para continuar servindo e realizando grandes coisas para Deus. Caleb foi além do mero serviço. Havia chegado o momento de se retirar. Era necessário preparar outro líder que confiasse em Deus para enfrentar os novos desafios. E o que ele fez? A história está registrada deste modo. Então Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Juízes 1, 12 e 13. Buscar jovens promissores é o desafio de todo grande líder. É intrigante e curiosa a maneira como Caleb fez isso. Porém, deu resultado. Mais tarde, a história se encarregaria de provar a utilidade de Otiniel como líder na causa de Deus. O líder visionário é generoso. Na história bíblica, há outro detalhe interessante relativo ao caráter de Caleb. A filha dele, Axa, ao casar-se com Otiniel, pediu uma parte das terras e 2 fontes de água. Nesses lugares, a água era escassa. Deixar 2 fontes de água para a filha, sabendo que daquele momento em diante, por lei, a propriedade passaria a pertencer ao genro, demonstra a generosidade daquele homem de Deus. Essa é outra das características de alguém que aprende a viver em comunhão com Deus. Não tenha receio de compartilhar. Deus concedeu ao mundo seu filho unigênito. Foi perda? Não. O líder generoso jamais perde. Ao fazer esse sacrifício por nós, Deus não apenas derrotou o inimigo para sempre, como também ganhou o amor e a gratidão de seus filhos por toda a eternidade. O ser humano foi beneficiado, porém Deus será louvado pelos séculos dos séculos. Salomão afirma: a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Provérbios 11, 25. Ninguém perde por ser generoso. Olhando superficialmente, as pessoas podem pensar que você é ingênuo, mas não é nada disso. Quem dá, recebe multiplicado. A generosidade é uma via de mão dupla e tem efeito bumerangue, vai e volta. Quem recebe é beneficiado, mas a bênção volta para quem a deu. Deus e sua igreja precisam hoje de líderes visionários. Lembre-se, porém, de que um líder visionário é aquele que deposita a confiança no Senhor. É dele que provém os sonhos do líder e a capacidade para realizá-los. É Deus, e somente Deus, quem dá forças ao cansado. Erga os olhos para as montanhas, para os picos mais altos, para os desafios mais difíceis. Caminhe na direção deles, certo de que em nome do Senhor seus pés pisarão a terra prometida.